Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso grande Deus e Pai esteja com você. Estejam com você. E que abençoe você. E que auxilie você em suas necessidades de hoje. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que és para nós. Um Pai. E um Pai que nos ama e que tem interesse por nós e que cuide de cada um de nós. Obrigado, Pai. E nesse momento fale ao nosso coração. Nesse momento derrama sobre nós porção especial do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, a fim de entendermos e compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude hoje a viver de acordo com a Tua vontade. Pai, supre as nossas necessidades. Se há entre nós, aqui estamos assistindo essa mensagem, pessoas passando necessidade do pão de cada dia, Senhor, abre a janela dos céus, derrame bênçãos e providencie o seu pão para hoje. Se há necessidade de saúde, Senhor, providencie, derrame a tua bênção para que ela seja curada, para que ela tenha a sua saúde restaurada. Se há necessidade, Senhor, de uma restauração no lar, se há necessidade de uma cura espiritual, de um retorno aos teus braços de amor, ó Espírito Santo, faz esse milagre em cada um de nós agora. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos falar de Eva ainda, mas vamos começar com esse texto só com a frase "eu pequei", que é uma confissão de Davi, tá certo? Mas infelizmente essa confissão a gente não viu, a princípio a gente não viu essa confissão em Eva, não é? Mas vamos lá. Natan chega para Davi e mostra para ele que ele havia pecado, e ele diz no versículo 13: pequei contra o Senhor. Aí Natan diz: como você confessou o seu pecado, Deus diz para você: você está perdoado, você não vai morrer. Vamos voltar para o texto de Gênesis. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Todo pecado tem consequências. Nós não podemos fugir das consequências do pecado. Veja, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Veja, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não tenha dúvida de que todo pecado tem consequências, e a maioria delas são consequências desastrosas, destrutivas, arruinadoras. Diz o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 1, que a bebida alcoólica é avassaladora, é destruidora, e o vinho é destruidor. É como um veneno de uma cobra peçonhenta. Vai levar à morte. Paulo diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Meus amados, não tenha pressa de sair de diante de Deus. Pause a mensagem e confira cada passagem bíblica que a gente cita aqui. Essa passagem de Gálatas capítulo 6, versículo 7 é muito importante para você. Mesmo se eu colocá-la na tela, pause o vídeo, abra sua Bíblia e leia sozinho. E veja se Deus fala com você através dessa mensagem. Eu costumo dizer que pecado é separação de Deus, não é?
Então, qual foram as consequências que Adão e Eva colheram ao se separarem da vontade de Deus? Aí no capítulo 3, nós começamos aí no versículo 8. No versículo 7 diz: a primeira coisa, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, agora eles perceberam que eles não tinham mais a glória de Deus envolvendo a eles. Perderam a glória de Deus, ou seja, perderam o Espírito Santo. Perderam a habitação de Deus neles. Veja, o Espírito Santo não saiu da terra, não. Mas agora o Espírito Santo vai encontrar uma natureza no homem que resiste à natureza espiritual, que resiste à vontade de Deus. Isso é a nudez que a Bíblia apresenta. A nudez aqui é você perde aquilo que é mais sagrado, você perde a presença de Deus na sua vida. O pecado tira você da presença de Deus. Como diz Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado separa você de Deus. O pecado tira você da presença de Deus. E como é que o ser humano se vê quando ele não está na presença de Deus? Como é que ele se vê? Ele se vê nu. Impotente, incapaz, limitado. Esse é o primeiro resultado do pecado. O ser humano agora se vê despido. Não houve mais inteligência, não houve mais sabedoria, não houve mais. Eva não se tornou como Deus. Ao contrário, ela se tornou agora mais parecida com a serpente. Parecida com o mal. E o mal agora começa a ditar o comportamento humano. Essa é a questão. O mal agora começa a ditar, a reger a vida humana. Satanás agora se torna o senhor de Adão e Eva. Romanos capítulo 6, versículo 13. Diz que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque se ele tiver domínio, a gente se torna escravo do pecado. Lá também está em 2 Pedro. Ele diz que quando a gente é vencido pelo pecado, a gente se torna escravo do pecado. Eva agora se tornou escrava do pecado. E ela precisava confessar que ela errou. Vem aí a necessidade do arrependimento, né? Mas me parece que Eva não experimentou esse arrependimento, não. Versículo 8. Ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pelo pôr do sol, e esconderam-se da presença do Senhor o homem e a mulher, porque estavam com medo de Deus. Opa! A segunda coisa que Eva colheu agora como resultado da rebelião contra Deus, não só agora a ausência da presença de Deus, não só a escravidão ao mal, ela não só se torna agora escrava do mal, submissa ao mal, ela agora tem medo de Deus. O pecado gerou isso. O pecado gera medo. O pecado gera escravidão, submissão. Diz Provérbios capítulo 5, versículo 23, que o pecado nos acorrenta. E é pelo próprio pecado que nós somos acorrentados e aprisionados. Eva agora é prisioneira do mal, ela é prisioneira do pecado. E quando a gente se torna agora escravo do mal, a gente passa a ter medo de Deus, porque Deus é luz, Deus é verdade, Deus é salvação. Ela tem medo de Deus. E agora ela vai acusar a Deus. Ela e o marido vão acusar a Deus. Versículo 9. Chamou, pois, o Senhor Deus, o homem lhe perguntou: onde vocês estão? E Adão respondeu: ouvimos a tua voz e nos escondemos porque estamos com medo de ti. Oh, meus amados, que coisa triste.
e perguntou a Deus: quem foi que fez você saber que estava nu? Eles agora estavam nus. Nós estamos nus, estamos com medo do Senhor. Quem foi que fez você saber que estava nu? Você por acaso comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Por acaso você escolheu a desobediência? Aí Adão, a essa pergunta, ele vai dizer: o Senhor criou a mulher. Lembra da live de ontem? Ou da live anterior? Lembra da live anterior? Ah, se Deus não tivesse colocado a árvore ali. Ah, se Deus não tivesse criado Lúcifer. Ah! Meus amados, a mulher que o Senhor criou, ela me deu do fruto e eu comi. Então Deus perguntou à mulher: o que você fez? E ela diz: o Senhor criou o anjo. Versículo 10, ó. O Senhor criou o anjo. Versículo 11, desculpa. Versículo 12. A mulher respondeu: a serpente me deu da árvore e eu comi. A serpente deu da árvore? Não. A serpente não deu da árvore. A serpente mostrou que a árvore era boa. Ela escolheu comer da árvore. Mas ela acusou a serpente. Mas não foi Deus quem criou a serpente? A serpente não é o anjo que caiu do céu? Por que Deus criou o anjo? Por que Deus criou a árvore? Por que Deus colocou essa árvore aqui? E por que Deus criou essa mulher? Adão diz assim: eu poderia ser feliz sem ela. Mas o Senhor me deu essa mulher. E eu, por amor a ela, eu escolhi comer. Então a culpa é da mulher. Resolva com ela, porque o Senhor criou a mulher. A mulher disse: é a serpente. O Senhor criou a serpente. Resolva com a serpente. E Deus realmente vai conversar com a serpente, né? Então Deus, verso 14, disse à serpente: verso 14 está escrito: o Senhor disse à serpente: visto que você enganou o casal, visto que você os levou ao pecado, visto que você sugeriu e eles aceitaram pecar, você está amaldiçoada para sempre. Amados, eu falei na mensagem, na primeira mensagem dessa série, que Satanás não se arrependeu. Veja, no céu, eu não sei quantos anos Lúcifer teve para se arrepender. E diz o livro Patriarcas e Profetas que ele até mostrou vontade de aceitar o plano de Deus. Mas ele queria que Deus tratasse a rebelião como se nunca tivesse existido e desse a ele o mesmo privilégio e posição antes da rebelião. Veja, eu comecei essa mensagem dizendo que para cada ação nossa existe uma reação. Para cada semente que eu planto, e eu estou aqui com algumas sementes eu estou com a semente de abacate ali, não tenho como mostrar para você aqui hoje, e eu estou com a semente de graviola. Se eu plantar graviola, eu posso colher abacate. E se eu plantar abacate, eu posso... Aqui está a semente da graviola. Se eu plantar graviola, semente de graviola, eu vou colher abacate. Se eu plantar abacate, eu vou colher graviola. Gálatas capítulo 6 está escrito: aquilo que você planta, você colhe. Satanás teve o privilégio no céu de se arrepender, de mudar, de aceitar a vontade de Deus. Ele disse: não, eu quero o mesmo privilégio de antes da rebelião. Então isso não é arrependimento. Tudo bem, eu aceito que estou errado. Mas isso não é arrependimento. Lúcifer, em momento nenhum, ele se mostrou triste pelo que ele fez. Assim como Eva aqui, em momento algum, ela se mostrou triste pelo fato de ter comido da árvore, desobedecido a Deus. Ao contrário, começou a inventar desculpas. E assim como Satanás encontrou desculpas no céu, Eva encontrou desculpa no Éden. Muita gente hoje está usando a própria Bíblia como desculpa para pecar.
Eu encontrei um senhor numa cidade de Sergipe e ele disse que estava com raiva de Deus e não queria saber de Deus não, porque Davi teve 7 mulheres e o Novo Testamento diz que eu só posso ter uma. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou 2 mulheres para Adão, aí ele não teria pecado. Deus não criou a poligamia. Assim como Deus não criou o diabo, Deus criou anjos bons, com a possibilidade de escolher o bem e escolher o mal. Então vamos parar com essas desculpas para continuar pecando. Ah, porque Deus criou todos os animais que existem na terra, então eu posso comer de tudo. Mentira! A Bíblia diz que você pode comer de tudo que vende no mercado, mas nos mercados de Israel não vendia nenhum alimento impuro. No açougue de um judeu jamais iria ter um animal imundo. Paulo podia dizer claramente, coma tudo que está vendendo no mercado. Mas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, pecado é desobedecer. Pecado é você se rebelar contra a vontade de Deus. E Deus disse, não coma, não beba, não toque. Não olhe. Deus está dizendo. Para mim e para você. E ao contrário de Davi, quando Natan mostrou o pecado para ele, a princípio ele tentou justificar o pecado, né? Você sabe que no capítulo 11 ele vai chamar o marido, ele sabe que a mulher engravidou daquela relação, ou cada semente que você planta você vai colher, então daquela relação ela engravidou, e agora como é que eu vou esconder esse pecado? Chama o marido dorme com a mulher, o filho é do marido, né? O marido, o otário, vai aceitar que o filho é dele. Meu amado, minha amada, né? Ah, o menino nasceu de 7 meses. Teve um casal, uma época, que tentou enganar a igreja, né? Quando a mulher foi casar, uma vizinha que não era crente disse para ela, você tem coragem de enganar a sua igreja? E subir no altar de véu e grinalda, sendo que você está grávida? Ela quase desmaia. Aí já pensou? Ela ficou olhando para aquela mulher, não sabia o que dizer. Chamou a mulher de louca. Você está doida, você não sabe o que está dizendo. E aí depois que a criança nasceu, ela disse para a igreja que a criança nasceu de 6 meses. Oh, meu irmão. Criança nasce de 6 meses normal, com 3 quilos e tanto. 3,750 gramas. Paulo diz, não se engane. Pare de zombar de Deus. Davi chama o marido, ele dorme com a mulher engravida. A mulher está grávida, mas aí o marido vai pensar que é dele. O marido não quis. O marido era fiel a Deus, fiel ao exército, fiel à missão que ele estava empregado. Ele disse, não vou dormir com minha mulher não. Os outros soldados não vieram para cá. Se ele tivesse dispensado todo mundo, aí tudo bem. Mas dispensou só a mim, tem alguma coisa errada aí. Não vou cair nessa armadilha não. De jeito nenhum. Eu durmo com minha mulher, ele vai dizer que eu cometi um pecado e ele vai mandar me apedrejar. Estou fora. Sentou-se lá no meio dos servos, na porta do palácio, e não foi nem mandou recado para dizer para a mulher que ele estava ali na porta do palácio para ela trazer uma marmitinha para ele. Não. Aí Davi disse, bom rapaz, eu vou dar um banquete para esse cabra aqui. Eu trouxe ele, vou arranjar uma maneira aqui dele comer, dele se embriagar, e aí ele sentiu o desejo de ir lá possuir a esposa. Urias bebeu, comeu, e parece que nada fez efeito, e ele foi lá e ficou no meio dos servos lá, batendo papo, e esperando a ordem de voltar para o exército, voltar para a batalha, voltar para a missão que ele estava empenhado.
E Davi diz, rapaz, não tem jeito não. O homem é fiel demais. Eu tenho que dar um jeito de acabar com esse cara. Pegou, escreveu uma carta para Joabe e diz, coloca Urias num canto sozinho e afaste os outros soldados e deixe ele lutar sozinho para que ele morra na batalha. Joabe não sabia o que estava acontecendo. Ordem do rei é uma ordem que não pode ser violada, então colocou Urias num canto lá e os amonitas mataram a Urias. Então Davi escondeu o seu pecado. Está aí. Agora eu estou livre. Ele está morto, ninguém vai saber. Tá tudo bem. Mas aí vem Deus, que ama você, que ama a mim, que ama Eva, que amou Adão. Deus sempre vai aparecer. O gostoso da mensagem aqui é que Deus apareceu. Deus foi atrás do homem, Deus foi atrás da mulher, Deus sempre vem atrás de nós, Deus sempre nos procura porque Ele quer você e eu perto dele. O pecado não é um problema para Deus. O pecado é problema para nós. Não esqueça, pecado sempre gera morte, sempre vai ter consequência. Então Deus vai, envia Natan a Davi e diz, Natan conta a historinha lá do homem, né, da ovelha, que dormia na cama dele, que comia no prato dele, que bebia no copo dele. E chega o rico, que tem muitas ovelhas, e pega e não quer matar suas ovelhas, vai lá e pega a ovelha do homem pobre, e a ovelha tão estimada, que era tratada como filha, que andava no colo do seu dono, e mata a ovelha e dá para o seu convidado. E Davi agora ele está indignado, ele está revoltado. Como é que pode uma coisa, injustiça tão grande? Que injustiça é essa? Que homem é esse? Ele merece morrer. O salário do pecado é a morte. Então Davi, ele diz qual é a sentença que ele merece. Quando Natan diz, o homem rico pegou a ovelha do pobre, matou e comeu com o seu convidado, Davi disse, esse homem tem que morrer, e pela ovelha que ele roubou, que ele tirou do homem pobre, ele deve devolver 4 ovelhas. Ele tem que pagar a ovelha e mais 4 ovelhas como juros da ovelha que ele subtraiu do homem pobre. Essa era a sentença, ele tem que morrer. Quem é esse homem para que eu o mate agora? Oh, meus amados, como Deus é maravilhoso. Deus olha para você e diz, filho, esse filho é você, esse homem é você. É você que anda escondendo o pecado. Até quando você vai continuar fugindo de mim para acariciar essa vida pecaminosa? Até quando você vai continuar com isso? E Deus esperava uma coisa só de Adão e Eva. Eu pequei. Quando Natan mostra a Davi a gravidade do que ele fez e as consequências do mal que ele havia causado, ele diz de si mesmo, eu mereço morrer. Esse homem é digno de morte. E ainda tem que pagar pela ovelha tirada do outro. E então, isso é confissão. E o Salmo 51, nós vamos trabalhar esse Salmo depois, mas o Salmo 51 nessa série ainda, tá? Não perca, não, porque nós vamos trabalhar essa série aqui. Davi diz assim, olha, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga essa minha transgressão. Davi correu para Deus. Davi correu para Deus e agora ele confessa. Ele diz para Natan, eu pequei. E ao confessar, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Adão e Eva, eu não sei se eles tiveram tempo para analisar o seu pecado. A verdade é que eles começaram a justificar seu erro.
Irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando nós começamos a justificar os nossos erros, começamos a tratar o pecado como uma coisa sem importância e sem consequências, aí nós começamos a perceber que nós magoamos o coração de Deus, porque Ele nos ama. E embora Ele nos tenha dado a liberdade de escolher o mal, Ele quer que você perceba que o mal não vale a pena. E aí o que é que Deus faz? Deus providencia, assim como Deus fez com Davi, verso no Salmo 51, né? Deus perdoou Davi, Samuel, aqui no capítulo 3, diz o texto: o Senhor Deus fez para Adão e Eva roupas de pele para os vestir. Deus, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher. Deus matou um cordeiro para vestir, olha, eles estavam nus, sem a presença de Deus. E agora Deus mata o cordeiro para devolver a eles a presença dele na pele do cordeiro. Deus matou o cordeiro. E diz o livro Patriarcas e Profetas que quando Adão e Eva tiveram que pegar a faca e imolar a ovelha, porque Levítico capítulo 4, capítulo 5 diz que o pecador é quem imola o cordeiro, o sacerdote apenas segura a bacia. O pecador mata o cordeiro. Eu e você matamos a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6 diz que nós estamos crucificando a Jesus Cristo outra vez, quando nós amamos e acariciamos o pecado. Adão e Eva tiveram que pegar a faca, um cutelo, e matar o cordeiro. E diz o livro Patriarcas que enquanto eles viram o sangue derramando daquele pobre inocente cordeiro, eles choraram amargamente. Diz o Patriarcas e Profetas que quando Adão viu as primeiras folhas caírem, ele chorou. Quando Eva viu Caim matar Abel, ela lamentou amargamente o seu ato de desobediência. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, eu quero concluir essa mensagem com esse texto. Você pecou, eu pequei, está escrito, né? Davi disse, eu pequei. Observe, eu pequei. E quando a gente confessa que pecou, quando a gente confessa que errou, então agora o Espírito Santo gera em nós a tristeza pelo fato de a gente estar separado de Deus. Não é tristeza pelas consequências do pecado, não. Nada disso. Não é remorso porque a gente não é feliz com aquilo que a gente fez de errado. Não, nada disso. Aqui está dizendo que Davi disse, eu pequei. Quando ele diz de coração. Eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Diz o Salmo 51, eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Eu errei, eu fugi de Deus, eu fugi da vontade de Deus, eu fugi da presença de Deus. Eu não mereço a vida eterna, eu não mereço outra coisa a não ser a própria morte. Lembra que Davi disse? Esse homem deve morrer. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23 diz, leia comigo, abra sua Bíblia, leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo. Adão e Eva teve que imolar o cordeiro para vestir a pele do cordeiro. Eu e você matamos a Jesus Cristo na cruz. O pecado gerou a morte. E agora Deus tinha duas opções. Ou mata o cordeiro ou mata o ser humano.
ou destrói a serpente e o ser humano, ou anula a lei. E Deus é amor. Deus é onisciente. Ele sabia que haveria essa tragédia no seu universo criado. No mundo, na terra, onde ele criou os seres humanos perfeitos, felizes. Ele sabia que iriam pecar. E agora ele mata o cordeiro. Ele oferece o cordeiro. Veja, João 3,16 está escrito: Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho único. João 3,16 está escrito. Oh, meus amados, que coisa maravilhosa. João 3,16 está escrito: porque Deus ama o Renivaldo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, para que, se Renivaldo acreditar no sacrifício do Cordeiro, ele tenha a vida eterna. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, meu irmão. E o amor de Deus é infinito, é incondicional. Deus ama você independente de você ter escolhido o pecado. Deus ama você independente de você ter escolhido viver a vida que você está vivendo hoje. Uma vida de escravo, acorrentado pelo mal, escravo das drogas, escravo dos vícios, escravo da prostituição, escravo do pecado em geral, escravo da desobediência. Deus ama você. Assim como ele foi atrás de Davi, ele está indo atrás de você. Ele está querendo falar com você. Ele está chamando você. Ele chamou Eva. Adão, onde você está? O que você fez, Eva? Por favor, confesse que você errou. Confesse. Tudo o que eles precisavam dizer para Deus era: pecamos. Eu pequei. Davi, quando ele ouve a história, quando ele ouve a história do cordeirinho que foi morto, ele diz: esse homem deve morrer. O cordeiro teve que ser morto, meu irmão, por mim e por você. Diz Isaías 53 que o castigo que me traz a paz, o castigo que me liberta do pecado estava sobre Jesus Cristo. E ele foi moído por causa dos meus pecados. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Ele foi destruído pelas minhas. Mas o próprio livro de Isaías diz que o sacrifício dele traz a minha vitória. O sacrifício de Jesus Cristo traz a minha salvação. E tudo que eu preciso dizer para Deus é: eu pequei. E se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel, Deus é justo para me purificar, para me perdoar e para me purificar de todo pecado. Isso é amor. Isso é um Deus de amor que foi capaz de dizer que, se o homem pecar, eu mato o cordeiro, eu ofereço o cordeiro para vesti-los de pele do cordeiro. E diz Apocalipse que os salvos estarão com Jesus Cristo, vestidos com as vestes brancas do cordeiro. Oh, meus amados, a justiça de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo e a vida de Jesus Cristo é oferecida a você e a mim gratuitamente. Isso é graça. A salvação é pela graça e Deus nos oferece porque Ele não pôde mudar a lei. Jesus Cristo morreu porque a lei não pode ser alterada. E Deus morreu para que Satanás percebesse que o mal que ele causou no universo era irreparável. Só podia haver um modo de reparar o mal causado pelo pecado: era a morte. E Deus, para que eu e você não morresse eternamente, Ele morreu em nosso lugar. Aceita você hoje o sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar? Ou vai continuar inventando desculpas para o seu pecado? Você tem direito de escolher. Davi disse: eu pequei. E tudo que Deus quer que você hoje diga é: eu pequei. Confesse os seus pecados, meu irmão. Confesse os seus pecados, minha irmã.
Confessa os seus pecados, meu amigo. Confessa os seus pecados, minha amiga. E Deus diz, eu vou purificar você de todo pecado. Ore comigo, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Cordeiro. O Cordeiro foi morto por causa do pecado. Ou seja, nós matamos o Cordeiro. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e ajude-nos hoje a não sacrificar mais o Filho de Deus. Conforme diz Hebreus capítulo 10, que estamos crucificando Jesus Cristo outra vez por causa da nossa desobediência. Porque escolhemos viver uma vida de pecado, nós estamos matando outra vez o Filho de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que paremos, para que aceitemos o sacrifício vivo de Jesus Cristo por nós e possamos nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor para uma nova vida, uma nova experiência, uma nova fé, uma vida de santificação e crescimento espiritual. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.